O que uma das figuras mais reverenciadas do mundo pode esconder? Que revelação surpreendente Madre Teresa fez em seus últimos dias. Madre Teresa, antes de sua morte, revelou um segredo que pode mudar nossa percepção da Santa de Calcutá. Desde sempre, ninguém capturou a imaginação do público como Madre Teresa. Sua vida dedicada a servir os mais pobres e necessitados de Calcutá fez dela um símbolo de compaixão, amor e misericórdia. Suas frases mais marcantes refletem profundamente suas convicções, como a afirmação polêmica: "Ela é a maior destruidora da paz, ela é o grito do nascituro inocente." Essa declaração mostra a firmeza de suas crenças e seu compromisso com a defesa da vida em todas as suas formas. Ao longo de sua vida, Madre Teresa tornou-se uma figura icônica que transcendeu fronteiras religiosas e culturais. Com sua fé e dedicação inabaláveis, ela tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo. Fundou as Missionárias da Caridade, uma congregação que continua seu trabalho ajudando os mais necessitados em vários países. No entanto, apesar de sua imagem pública impecável, Madre Teresa também enfrentou momentos de luta interna e questionamentos. Nos seus últimos dias, ela revelou um segredo que pode mudar para sempre nossa percepção dela. Essa revelação, zelosamente guardada até o fim de sua vida, mostra-nos um lado mais humano e vulnerável da Santa de Calcutá, também conhecida como Santa Teresa de Calcutá, desde 2016. Sua imagem pública é complexa e multifacetada. Madre Teresa recebeu ampla admiração pelo seu trabalho altruísta de caridade, que lhe valeu o prestigiado Prêmio Nobel da Paz por seus esforços no combate à pobreza e à angústia, consideradas ameaças à paz da humanidade. Durante sua vida, ela foi celebrada e reconhecida com inúmeros prêmios e títulos honoríficos, sendo consistentemente classificada entre as pessoas mais admiradas do mundo. No entanto, junto com o louvor, Madre Teresa também enfrentou críticas significativas. Alguns expressaram preocupações sobre a qualidade dos cuidados médicos prestados por sua organização. Houve sugestões de que certos batismos no leito de morte foram conversões forçadas, e ela foi acusada de ter conexões com o colonialismo, racismo e figuras públicas questionáveis. Apesar dessas críticas, ela nunca respondeu publicamente. Porém, antes de sua morte, ela quebrou o silêncio. Madre Teresa veio ao mundo em 26 de agosto de 1910, em Skopje, no Império Otomano. Foi batizada no dia seguinte ao seu nascimento e mais tarde considerou 27 de agosto como seu verdadeiro aniversário. Nos primeiros anos, Madre Teresa desenvolveu um profundo fascínio pelas histórias dos missionários e seu serviço altruísta em Bengala. Com 12 anos, já havia decidido dedicar-se à vida religiosa, uma determinação que se fortaleceu em 15 de agosto de 1928, quando se ajoelhou em oração no Sagrado Santuário da Virgem Negra de Letnice, um lugar que frequentava em suas peregrinações. Com seus 18 anos, em 1928, despediu-se de sua casa e partiu para se juntar às Irmãs de Loreto no Mosteiro de Loreto, em Rathfarnham, Irlanda. Seu objetivo era aprender inglês, pois era a língua de instrução das Irmãs de Loreto na Índia, onde ela aspirava a se tornar missionária. O chamado missionário de Madre Teresa tomou forma quando ela fez seus votos solenes em 14 de maio de 1937, enquanto trabalhava como professora na escola do convento de Loreto, em Calcutá. Seguindo a tradição de Loreto, adotou o título de Madre. Dedicou quase 2 décadas à escola e foi nomeada diretora em 1944. Apesar de gostar de lecionar, Madre Teresa ficou cada vez mais perturbada com a pobreza de Calcutá, a fome em Bengala em 1943 e a violência durante o Dia de Ação Direta em agosto de 1946 intensificaram seu desejo de ajudar os necessitados. Durante uma viagem de trem para Darjeeling em 1946, Madre Teresa sentiu um forte chamado interior para servir os pobres da Índia, uma experiência que ela mais tarde chamaria de chamado dentro do chamado. Sentiu-se motivada a deixar o convento e viver entre os pobres, acreditando ser uma ordem divina que não poderia ser ignorada sem trair sua fé.
Em 10 de setembro de 1946, durante seu retiro anual no convento de Loreto, em Darjeeling, ela teve essa experiência profunda. Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços no combate à pobreza e à angústia, sendo consistentemente classificada entre as pessoas mais admiradas do mundo. Muitos católicos a consideram uma santa e buscam sua intercessão. No entanto, ela também enfrentou críticas sobre a qualidade dos cuidados médicos prestados por sua organização, conversões forçadas e conexões com colonialismo e racismo. Mesmo diante dessas críticas, ela nunca respondeu publicamente, mas antes de sua morte, quebrou o silêncio e revelou um segredo terrível. Essa complexidade faz de Madre Teresa uma figura complexa, admirada por muitos e criticada por outros, mas indiscutivelmente uma das personalidades mais influentes e inspiradoras do século XX. Madre Teresa adotou a cidadania indiana e recebeu treinamento médico básico no Hospital da Sagrada Família, em Patna, antes de se dedicar nos sem-teto e famintos nas favelas. Em 1949, fundou uma escola em Motijil, Calcutá, e no mesmo ano começou a formar uma nova comunidade religiosa com um grupo de jovens para ajudar os mais pobres. Seus esforços chamaram a atenção das autoridades indianas, incluindo o primeiro-ministro. Em 1952, com a ajuda de funcionários de Calcutá, Madre Teresa inaugurou seu primeiro hospício, o Lar Nirmal Hriday, transformando um templo hindu abandonado em um espaço para os empobrecidos. No hospício, os pacientes recebiam cuidados médicos e podiam morrer com dignidade, seguindo suas crenças religiosas. Muçulmanos liam o Alcorão, hindus recebiam água do Ganges e católicos recebiam o sacramento da extrema unção. Madre Teresa descreveu isso como uma bela morte, permitindo que indivíduos que viveram na miséria deixassem este mundo com amor e compaixão. Ela também estabeleceu um hospício especificamente para pessoas com hanseníase, que chamou de Shantinagar, a Cidade da Paz. Os missionários da Caridade, organização fundada por Madre Teresa, estabeleceram clínicas de tratamento de hanseníase em toda Calcutá, oferecendo curativos, tratamento médico e alimentos para os afetados. Com o aumento do número de crianças desabrigadas, as missionárias da caridade começaram a acolhê-las. Em 1955, Madre Teresa abriu o Lar Infantil Nirmala Shishu Bhavan, o Lar Infantil do Coração Imaculado, como abrigo para órfãos e jovens desabrigados. Com o aumento dos recrutas e das doações, foram estabelecidos hospícios, orfanatos e leprosários em toda a Índia na década de 1960. Madre Teresa ampliou o alcance da congregação internacionalmente, inaugurando uma casa na Venezuela em 1965, com 5 membros. Mais tarde foram estabelecidas casas na Itália, Roma, Tanzânia e Áustria em 1968. Ao longo dos anos 70, a congregação iniciou fundações nos Estados Unidos e em vários países da Ásia, África e Europa. Madre Teresa expressou sua identidade de várias maneiras, afirmando que era albanesa de sangue, indiana por cidadania e freira católica pela fé. Embora trabalhasse principalmente na Índia, ocasionalmente viajava para fora do país por motivos humanitários. Em 1971, visitou Belfast durante um período conturbado com 4 de suas irmãs. Ela enfrentou pressão do clero sênior, que acreditava que o foco do trabalho missionário deveria ser direcionado para outro lugar. Apesar das boas-vindas e do apoio local, Madre Teresa e suas irmãs deixaram abruptamente a cidade em 1973. Houve algum segredo por trás de sua partida? Ou Madre Teresa viu algo que a fez preferir partir em vez de ficar? Descobriremos em breve. Em 1991, Madre Teresa visitou as vítimas da radiação em Chernobyl e as vítimas do terremoto na Armênia, e retornou pela primeira vez à Albânia, onde inaugurou uma casa dos Irmãos Missionários da Caridade em Tirana. Em 1996, os missionários da Caridade operavam 517 missões em mais de 100 países, servindo os mais pobres. Madre Teresa buscava consolo em sua conexão com Jesus Cristo, seu santo rosto e seu coração. Ela rezava e contemplava silenciosamente,
Mas em privado, lutava com dúvidas e dificuldades com suas crenças religiosas durante quase 5 décadas, até o fim de sua vida. Expressou abertamente a profunda incerteza sobre a existência de Deus e a angústia causada pela sua falta de fé, sentindo-se distante de Deus. Outro segredo está prestes a ser revelado: a experiência de secura espiritual caracterizada por uma sensação de vazio e escuridão não foi exclusiva de Madre Teresa. Outros santos, incluindo Teresa de Lisieux, também tiveram encontros semelhantes. James Langford afirma que essas dúvidas são comuns e não impediriam a canonização de uma pessoa. Após uma década de dúvidas, Madre Teresa experimentou brevemente uma fé renovada após a morte do Papa Pio XI em 1958. Durante uma missa de Requiem, onde ela rezou por ele, sentiu-se aliviada do seu sofrimento espiritual. No entanto, essa trégua durou pouco, pois sua secura espiritual retornou semanas depois. Ao longo de 66 anos, Madre Teresa escreveu numerosas cartas nos seus confessores e superiores, incluindo bispos, o arcebispo de Calcutá e o padre jesuíta Celeste Van Ezen, seu conselheiro espiritual desde a fundação das Missionárias da Caridade. Ela solicitou especificamente a destruição dessas cartas, temendo que desviassem a atenção para ela em vez de para Jesus. No entanto, todas as cartas foram preservadas e podem ser encontradas no livro Madre Teresa, Venha e Seja Minha Luz. Nessas cartas, Madre Teresa revela ao amigo Michael van der Pitt que Jesus o ama muito, mas que ela se sente oprimida pelo silêncio e vazio. Ela busca, mas não consegue ver. Ouve, mas não consegue escutar. Reza, mas nenhuma palavra sai. Ela pede a Michael que reze por ela para que possa se entregar completamente a Jesus. Independentemente de sua popularidade, ela não foi universalmente aceita. Madre Teresa enfrentou críticas significativas, e as perspectivas indianas sobre ela não são consistentemente positivas. Arup Chatterjee, um médico nascido e criado em Calcutá e ativista nas favelas da cidade, criticou Madre Teresa em seu livro, argumentando que ela nunca viu nenhuma freira nas favelas que visitou e que a imagem de Calcutá que ela apresentava estava distorcida. Chatterjee acusou Madre Teresa de promover um culto ao sofrimento, exagerar as conquistas de sua missão e apropriar-se indevidamente de fundos e privilégios disponíveis para ela. Ele também observou problemas de higiene, como a reutilização de agulhas, que só mostrou melhorias após a morte de Madre Teresa. Durante seu mandato como prefeito de Calcutá, Bikash Ranjan Bhattacharya expressou sua crença de que Madre Teresa não teve um impacto significativo na população empobrecida da cidade. Ele a criticou por supostamente glorificar a doença em vez de fornecer tratamento adequado e deturpar Calcutá como uma cidade cheia de leprosos e mendigos. Apesar dessas críticas, o partido Bharatiya Janata, um partido político de direita hindu, entrou em confronto com Madre Teresa por causa de seu apoio nos Dalits cristãos, mas a elogiou após sua morte e até enviou um representante para seu funeral. Houve também oposição à decisão do governo de conceder um funeral de Estado a Madre Teresa. A secretária-geral das Missionárias da Caridade, Gauri Kishore, afirmou que sua lealdade primária era para com a Igreja e que seu trabalho social era secundário, acusando-a de mostrar preconceito em relação nos cristãos e de participar de batismos secretos de doentes terminais. Uma homenagem na capa da revista quinzenal indiana Frontline refutou essas acusações como claramente falsas e mencionou que não tiveram impacto na percepção geral de suas contribuições, particularmente em Calcutá, onde seu altruísmo compassivo, vigor e coragem foram amplamente reconhecidos. O autor da homenagem também criticou a posição pública de Madre Teresa contra o aborto e sua afirmação de ser apolítica. Em fevereiro de 2015, Mohan Bhagwat, líder da organização de direita Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, fez uma declaração sugerindo que a intenção de Madre Teresa era converter em cristãos aqueles a quem ela servia. Madre Teresa enfrentou sérios desafios de saúde ao longo de sua vida dedicada ao serviço dos pobres. Em 1983, enquanto visitava o Papa João Paulo II em Roma,
sofreu um ataque cardíaco. Em 1989, outro ataque a levou a receber um marca-passo em 1991. Mais tarde, no México, lutou contra pneumonia e problemas cardíacos adicionais. Apesar de oferecer sua renúncia como chefe das missionárias da caridade, foi decidido em voto secreto que ela continuaria. Em 1996, Madre Teresa quebrou a clavícula após uma queda, seguida pelo diagnóstico de malária e insuficiência cardíaca. Enfrentou uma cirurgia cardíaca, mas sua saúde continuou a deteriorar-se. Madre Teresa foi uma figura controversa em alguns aspectos, principalmente devido às suas posições e declarações sobre questões sociais e religiosas. Ela era conhecida por sua crença de que o sofrimento podia ter um significado espiritual profundo e que podia aproximar as pessoas de Deus. Isso gerou controvérsias sobre se ela promovia uma visão negativa do sofrimento ou se simplesmente encorajava a aceitação do mesmo como parte da vida. Ela disse: "O sofrimento é um presente de Deus. É seu meio de atrair você mais perto dele." Em outra oportunidade, Madre Teresa se mostrou veementemente contra o aborto, considerando-o um dos maiores males da sociedade moderna. Ela disse: "O maior destruidor do amor e da paz é o aborto, porque se uma mãe pode matar seu próprio filho, o que me impede de matá-lo? De você, de mim mesmo." Ela acreditava firmemente na santidade da vida desde a concepção até a morte natural, o que gerou debates intensos sobre direitos reprodutivos e ética médica. Madre Teresa também era contra o uso de contraceptivos, afirmando que eles contribuíam para a mentalidade de descarte da vida humana. Isso colocou-a em conflito com muitas políticas de saúde pública e organizações que promovem o planejamento familiar. Ela afirmou: "Qualquer país que aceite a contracepção está caminhando para o suicídio." Em 13 de março de 1997, Madre Teresa renunciou ao cargo e faleceu em 5 de setembro de 1997. Seu corpo foi colocado em um caixão aberto em St. Thomas, e seu funeral de Estado refletiu a gratidão da Índia por seu serviço às pessoas empobrecidas de todas as religiões. O Vaticano reconheceu a cura de Mônica Besra de um tumor abdominal como um milagre atribuído à intercessão de Madre Teresa. Outro milagre, a cura de um homem brasileiro com tumores cerebrais em 2008, levou à sua canonização em 2016. A cerimônia de canonização em 4 de setembro de 2016 foi um evento monumental na Praça de São Pedro, com milhares de pessoas presentes. Madre Teresa foi declarada copadroeira da Arquidiocese de Calcutá durante uma celebração no ano seguinte. Antes de sua morte, ela compartilhou sua luta espiritual interna, buscando a proximidade de Deus enquanto sentia um profundo vazio. Ei, você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe? Então clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Você sabe como morreu o profeta Isaías? Veja agora, você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.